Muito bem, Mário Flávio já está aqui com a gente no estúdio para a gente falar mais uma vez sobre o piso nacional dos professores, né, Mário? O assunto segue repercutindo não só em Caruaru, né, mas em muitos municípios e municípios que estão conseguindo pagar. E Caruaru já houve aí uma decretação de greve da categoria. Se não houver mudança no projeto enviado para a Câmara de Vereadores de Caruaru, que garante ali os cerca de 33% para todos, não só para alguns, a partir da segunda-feira, greve dos professores da Rede Municipal de Ensino em Caruaru. Já aqui ao nosso lado, a nossa vizinha Riacho das Almas enviou à Câmara de Vereadores o projeto de lei reajustando em 40,4% o piso salarial dos professores da Rede Pública de Ensino. E a gente quer saber como é que isso vai ser feito, né, Mário? Inclusive acima do proposto aí pelo governo, né? O salário vai para 4 mil, mais 4 mil. Então vamos saber do prefeito de Orfilho, né, que é do Republicanos, como é que ele vai conseguir esta façanha. Prefeito, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia, Rádio Cidade, bom dia, Renato, Mário Flávio. A gente aqui em Riacho, vem conversando com o sindicato, a gente fez uma avaliação de nossas finanças e viu a possibilidade, para tanto se atender à questão da lei do piso, de se atingir os 3.845, dando reajuste de 33,23%, e a gente também atender aquilo que determina a grade do piso de professores, do plano de cargos e carreiras. Estabelecendo a verdade, né, aquilo que foi colocado aí pela Renata, a gente está dando sim um piso de 4.051, que está 5,33% acima do piso nacional, mas para o restante da grade de professores, a gente está dando um aumento de 17%. É o aumento possível que a gente conseguiu aqui fazendo a avaliação de nossas finanças, dentro daquilo também que a gente prevê de arrecadação do município, até porque uma coisa que dificulta muito o planejamento de administração pública, Mário Flávio, é porque a gente não tem uma receita constante. A receita dos municípios ela é ingrata porque um bom administrador sabe o quanto é importante você saber o quanto recebe para você planejar o quanto gasta. E na administração pública isso se torna muito difícil, tendo em vista que a gente, além de vários outros fatores que são mutantes ao longo do período, a gente tem como principal fator que compõe a arrecadação nossa o ICMS, o IPI e o Imposto de Renda. E são 3 impostos que variam bastante em virtude de situações econômicas, a gente está suscetível agora efeitos de uma guerra, uma pandemia que se passou, enfim, isso faz com que a gente não consiga dar um planejamento com muita exatidão. Mas, assim, a classe de professores aqui em Riacho tem toda a atenção da nossa gestão e a gente fica muito satisfeito de poder garantir um pouco além do que determina o piso nacional. Ô, prefeito, então é basicamente a mesma situação de Caruaru, vocês não vão conseguir dar os 33 para todos. E como é que o senhor conseguiu dividir isso aí e não desagradar ninguém? Não, existe sim, existe um ambiente, assim, por parte do sindicato e de alguns que lutam pela integralidade dos 33%, e isso está sendo debatido. A Câmara de Vereadores, na última terça-feira, quando foi feita a leitura do projeto, os professores se fizeram presentes, ali na luta, óbvio, e de direito de lutar por esse aumento. Mas a gente tem uma gestão que não é só feita de professores, é feita por todo um conjunto de serviços e outros servidores que fazem parte de um mesmo dinheiro, o dinheiro que vem. Você tem um dinheiro que vem exclusivamente para a educação, do Fundeb, onde a gente é obrigatório por lei investir 70% na remuneração dos servidores. A gente terminou o ano de 21, mesmo sendo um ano atípico, aplicando 84% em remuneração dos profissionais da educação, 84% do dinheiro que veio do Fundeb foi aplicado em remunerações. Isso mostra uma situação onde a gente não tem muita margem para dar 33% de aumento, como quer a categoria, como quer o representante da categoria, o sindicato. A gente tem debatido, esse debate vai transcorrer agora na Câmara de Vereadores. Sei que hoje tem uma reunião com o sindicato e os vereadores vão ali certamente vão para ouvir e ver o que é possível ser feito. Da parte da gestão, a gente continua aqui aberto para o diálogo, aberto para apresentar alternativas. Eu vejo prefeitos vizinhos aqui de cidades que têm uma situação financeira até um tanto melhor do que nossa, dando aumentos um pouco menor do que o que foi possível. A gente tem um município dando 10%, outros 11%, outros 13%, exemplo do Recife, que chegou até o final do ano a dar um bom rateio
para os professores, mas a gente aqui vai com todo esse esforço e a gente tenta resolver esses desgastes, esses problemas, para que a gente não chegue na questão da greve, porque a greve é um prejuízo não só político para uma gestão, é um prejuízo para uma sociedade, a gente tem que pesar por esse lado. E aquilo que a gente tem dito para o professor, para aquele que investe, que é do profissional da educação, é que a prefeitura está propondo um aumento de 17%, que é mais do que a metade daquilo que está sendo proposto. O nosso projeto enviado à Câmara prevê que seja pago o retroativo de janeiro, fevereiro e agora o mês de março. É uma garantia de que os professores já passam a receber metade daquilo que eles pleteiam, esses que estão nessa luta. E que se porventura um órgão de controle ou uma decisão de justiça venha amanhã ou depois determinar que esse aumento seja dado na integralidade para todos os servidores, o fosso, o buraco que fica faltando a ser pago, é bem menor, então fica mais fácil para num esforço descomunal, porque aí a gente não sabe de onde vai surgir esse dinheiro, mas dizem alguns que defendem isso, de que só é o governo pedir, a prefeitura pedir, o governo federal que esse dinheiro vem, então a gente não pode dar um aumento contando com uma coisa que ainda não acerta, uma coisa incerta, o buraco seria menor. Então a gente propõe, a gente tem colocado para o sindicato, para os vereadores, a prudência nesse momento, e se votar um projeto que se apresenta como possível de ser execuível, de ser apresentado, de ser executado pela a questão financeira e fiscal do nosso município, e porventura, se uma decisão, Tribunal de Contas, órgão de justiça, no sentido de pagar a integralidade, o buraco, o que se fica para trás é menor e fica mais fácil de ser resolvido. O que a gente acompanhou, prefeito, inclusive a classe aí já vem se mobilizando, a classe de professores de Riacho já vem se mobilizando já há um tempo, e a gente acredita que seja a mesma situação dos professores daqui de Caruaru, é de não achar justo quem já tem aí uma bagagem de tempo de sala de aula, de especializações, enfim, de anos a mais para quem está iniciando e nivelar todo mundo recebendo da mesma forma. Mas o que se alega, os gestores, é essa questão de não ter o dinheiro para pagar todo mundo. É isso mesmo. A questão é um risco, né? Você vai contar, como diz no ditado popular, com o ovo no fundo da galinha. Fica complicado para fazer gestão dessa forma. Muito bem, tá certo, prefeito. Obrigado pela sua participação. Vamos acompanhar e aguardar aí essa situação. Obrigado, viu? Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia, Rádio Cidade. Muito bem, conversamos com o prefeito de Riacho das Almas, que fez mais ou menos o que aconteceu aqui em Caruaru, né? Foi divulgado o valor de 40, mas é só para um pedaço, não para todos. Aqueles que não recebem o piso, né? Isso também está para acontecer em São Caetano, aqui em Caruaru. E parece que é uma estratégia aí dos prefeitos que não conseguem, alegam não ter recursos para cumprir esse pagamento aí. E os professores dizem que tem, que só é enxugar, porque a educação ela é utilizada muitas vezes para encaixar pessoas, né, nessas secretarias como emprego, e aí o pessoal diz que se deixar só o pessoal mesmo enxugar, dá para dar conta, assim, que o dinheiro do FUDEB dá para dar conta. Enfim, um alega uma coisa, outro alega outra coisa, né, Mário? Eu só sei de uma coisa. A gente passou aí quase 2 anos sem aulas da rede municipal. Então foram muitas despesas cortadas aí da educação. E esse dinheiro, os prefeitos têm que explicar como ele foi gasto. Porque o prejuízo de uma greve é grande para os alunos, que esses quase 2 anos aí é incalculável o prejuízo que essas crianças vão ter, adolescentes também, né, com o passar dos anos, que já tem um déficit com relação aos alunos da escola particular, e aumentou mais ainda, né, porque a gente acompanhou as aulas online e olha que a gente tem internet, tem computador, tem tudo, né, imagina quem não tem, né, e passou esse período aí nessa situação. Então, Renata, eu até conversava com um vereador hoje, ele perguntava, rapaz, como é que vocês estão sentindo essa situação? Porque o argumento dos governos é que estão enviando esse projeto que vai atender a maioria e a minoria hoje que não receberia a integralidade dos 33%, seria um dano menor. Mas eu acho que a história não é por aí, né? Porque na hora de aprovar um projeto, na hora de fazer oba-oba, todo mundo diz que é a prioridade da educação. Agora, na hora de fazer essas cotas, o que a gente vê é o que o prefeito de Riacho das Almas acabou de dizer aí.
o buraco que vai ficar, e não sei o quê, como se a educação fosse um karma para qualquer gestão. Né? Na hora de justificar que o gasto vai ser além do que é possível. Eu só não entendi uma coisa na fala do prefeito Dió, e ele encerrou a entrevista de uma forma muito, assim, como não quisesse mais falar, né? É que se vir uma ordem judicial, ele tem como pagar. Eu não consegui entender muito a história, não. Se não tem dinheiro, então como é que vai pagar com a ordem judicial? Mas aí eu acho que ultrapassa o mas veja, se ultrapassa, né, a lei de responsabilidade, Renata, o que eu aprendi no que eu vivo na política... Então você deixa de ser... obedece à justiça de um lado, mas do outro vai descumprir. O que eu aprendi na justiça é que você, na política, aliás, no legislativo, principalmente, que foi onde eu tive a base da questão da cobertura política, é que você pode fazer consultas aos órgãos de controle. Eu tenho que pagar isso aqui, eu só tenho essa situação aqui, como é que eu faço? E aí os órgãos de controle, eles podem orientar, né? Agora, pelo que o prefeito disse aí, e outros prefeitos da região que não estão conseguindo pagar a integralidade, vai ser uma série de ações na justiça aí, né, para julgar essa história, né? E os prefeitos vão ter muitas dificuldades para explicar essa situação. Aqueles professores que já recebem por mérito, porque outra coisa aqui para os prefeitos que estão alegando que só podem dar esse reajuste aí de 10%, 17%, como é o caso aí de Riacho. Vocês não estão fazendo nenhum favor ao professor que recebe já acima, não. É um pessoal que passou num concurso, é um pessoal que estudou, é um pessoal que foi além, fez um mestrado, fez uma especialização, fez um doutorado, porque o PCC, o Plano de Cargos e Carreiras, ele já prevê quanto mais o profissional se capacita, melhor o salário dele vai ficar. Então ele não pode ser penalizado por ter estudado. Ele não pode ser penalizado por ter se capacitado, né? E ele não pode ser penalizado como se fosse um favor de prefeito ou de prefeita nenhum. É nada mais do que a obrigação de pagar a integralidade do salário a quem estudou, a quem se capacitou, a quem recebe mais hoje do piso, porque foi atrás de um mestrado, doutorado, dedicou o tempo aí para uma pesquisa. Dar uma aula diferenciada, inclusive. Justamente. E essa aula diferenciada... eu tenho amigos aqui, a gente tem amigos aqui, inclusive colunistas da Rádio Cidade, que dá aula na rede municipal, na rede estadual e na rede particular. E ele disse, minha aula é a mesma que eu dou no diocesano, que eu dou no estadual, que eu dou no colégio da rede municipal. Então esse professor aí, que ele fez o mestrado, fez o doutorado, a especialização, ele recebe já acima do piso por isso. E quando eu chego e digo, olha, eu vou pagar 33% a Renata, que não recebe o piso, e Mário, que tem a especialização no mestrado, eu vou pagar só 10%. Então tu tá dando com uma mão e tirando com a outra. Porque tu tá dizendo, Renata, você não precisa se capacitar. Exatamente. Amanhã. Muito bem, Mário Flávio. Vamos mudar de assunto aqui e falar sobre outro tema, né? Que desde ontem não se fala em outra coisa na cidade, a não ser o depoimento da vereadora Kátia das Rendeiras à polícia ontem, né? Na manhã de ontem, ela foi prestar depoimento lá na primeira delegacia. O motivo, um possível caso de rachadinha na Câmara de Vereadores da cidade e o assassinato de Alisson Wagner, né, um blogueiro e também que trabalhava com confecção, em setembro do ano passado. O Alisson, para quem o ouvinte até querendo saber o que é que teria acontecido, ele tinha esse trabalho nas redes sociais de críticas ferrenhas aos vereadores, e uma das vereadoras bastante criticadas... Ele fez, além de críticas ferrenhas, ele extrapolou alguns limites, como é o caso de fazer xixi na porta da Câmara, né? Só a gente explicando quem é a pessoa, né? Ele fazia muitos vídeos na internet criticando os vereadores. Uma das vereadoras mais criticadas era a Kátia das Rendeiras, mas ao mesmo tempo, como o Mário bem lembrou, né, ele tomou atitudes que chamaram bastante atenção. Uma dessas foi esse caso aí lamentável, que ele fez xixi em frente à Câmara, saiu no tapa com pessoas lá da Câmara, funcionários lá da Câmara, que não admitiam essa falta de respeito nem com os vereadores e nem com os servidores, enfim. Uma figura, né, controversa. Existiam os admiradores e também existiam as pessoas que não gostavam muito do jeito dele de usar as redes sociais em relação a isso. E aí a vereadora Kátia das Rendeiras, como a gente falou, uma das mais criticadas pela vítima, foi chamada pela polícia para depor
ontem para ser ouvida. E a gente, né, o repórter Lucas Medeiros, bateu um papo com ela sobre essa ouvida na polícia. Vamos então aí acompanhar o que disse a vereadora Kátia das Rendeiras. Vereadora, e o que foi perguntado nesse depoimento lá com a Polícia Civil? Perguntou quem tinha matado o Halisson, eu disse que não sei, não tenho nada a ver com isso. E só foi mais ou menos isso, sobre a morte dele, falou sobre a rachadinha, disse que não faço rachadinha com ninguém, tudo meu é tranquilo, tudo certo, legalizado, não tem nada errado em cima de mim, e era mais ou menos só o depoimento sobre isso. Como ele falava muito no meu nome, então assim, eles me chamaram para dar o depoimento por conta disso, que ele vivia falando mal de mim, me perseguindo, então eu acho que o fato deve ser esse. A senhora acha que vai ter que prestar